Incontinência urinária, infecção urinária, pedra nos rins ou a chamada bexiga baixa são apenas alguns exemplos de problemas que o sistema urinário pode apresentar e acabam sendo bastante comuns na população, até pela falta de cuidado com o chamado trato urinário. Então, para nos ajudar a esclarecer como prevenir tais problemas e explicar o tratamento para cada um deles, nós recebemos aqui no estúdio o médico urologista, o Dr. Jacques Lúcio. E você, como sempre, vai poder participar e fazer a sua pergunta pelo telefone. Está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade. Como eu sempre falo, esse espaço também aí é todo de vocês. Seja bem-vindo, doutor. Satisfação recebê-lo aqui. O que é que a gente pode falar, assim, de início sobre esses diversos problemas que nós falamos aí agora, né? Quais são os mais comuns que afetam o sistema urinário? Boa noite, Omar. Boa noite a todos que estão acompanhando o Cidade Alerta através de toda a rede Correio. Esse tema é extremamente importante a você que está em casa e principalmente estamos em dezembro, início do verão. As temperaturas se elevam ainda mais. Isso leva à desidratação. E a reposição de líquido, que é importante para o nosso organismo, que 60% a 65% do nosso corpo é formado por água, no verão essa desidratação é mais intensa. E isso piora alguns problemas de saúde, como por exemplo, já citado, o cálculo urinário, a pedra no rim. A desidratação faz com que isso leve a cólica, ou seja, sentir aquela dor terrível. A dor da cólica renal, ela é comparada cientificamente até a dor do parto. Sim. Então você que está em casa, já teve essa história de dor do parto ou de dor de cólica renal, sabe quão intensa é essa dor. A principal prevenção para o cálculo é exatamente não se desidratar, tomar água. E no verão, essa quantidade tem que ser maior. Você tem que fazer com que você urine pelo menos 2 litros de água por dia. Se você perde muito transpirando ou em atividade física, ou mesmo pelo solzão aqui de toda a Paraíba, você tem que tomar mais líquido ainda. Assim como a desidratação também leva a outras doenças fora o cálculo renal, que é exatamente a infecção urinária também, muito frequente na mulher, inclusive, e atinge uma população muito ampla. Desde a criança, menos frequente, mas principalmente o adulto jovem, 20 a 40 anos, podendo também acometer o indivíduo idoso. Sim. Doutor Jacques, quais são os órgãos que compõem, então, o sistema urinário? O sistema urinário... Nós temos até aqui uma didática essa imagem. Sim. Tanto no homem como na mulher, os rins, o ureter é um canal, como se fosse um canudo, que liga o rim à bexiga. Então, tem os dois, vão para a bexiga, e tem a uretra. Na mulher, a uretra é curta, 4 centímetros em média. No homem, a uretra é longa por causa do pênis. Então, esse é o sistema urinário. Até muitas vezes acontece. Mas a mulher vai ao urologista? Vai sim, exatamente, problemas nos rins e na bexiga, cálculo, infecção e também tem os tumores. Sim. Os tumores de rim, os tumores de bexiga e até tumores de ureter. Doutor Jacques, a Dalva de Campina Grande pergunta o seguinte, né? Se é normal uma criança de 2 anos já ser acometida por infecção urinária? É uma criança, é uma menina, no caso dela, da Dalva? Não, Dalva. Aliás, o menino. Normal não é muito menos dessa idade. Até o 1º ano de vida é mais frequente o menino do que a menina. Tá? No caso, é um menino mesmo. Isso. Um menino mesmo. No 1º ano de vida é mais frequente o menino do que a menina. Por quê? Porque as afecções congênitas, ou seja, os problemas que a criança já nasce com eles, são mais frequentes no aparelho urinário do menino do que da menina. Então, toda infecção urinária nessa idade, 1, 2 anos, tem que ser investigada, principalmente no 1º ano de vida. Depois do 1º ano é mais frequente nas meninas e a principal causa, normalmente, João, o refluxo vésico-ureteral. É um refluxo do xixi da bexiga voltando para o ureter. Essa é a principal causa e o tratamento é relativamente simples, com medicações e, em último caso, com cirurgia. Doutor Jacques, a dona Rita tem uma pergunta para fazer. Boa noite, dona Rita. Fique à vontade. Boa noite. Eu estou querendo saber sobre... Eu tomo pouca água e sou muito magrinha. Então, eu queria saber, geralmente pela manhã, a minha urina é bem viva e um odor mais forte. É por conta que eu tomo pouca água? Pode responder, doutor. Essa colocação é científica o que a senhora está falando. Toma pouco líquido, a densidade da urina aumenta, a concentração aumenta. Sim. E o odor se torna mais forte. Então aquela urina branquinha, clarinha, sem odor,
é a urina de uma pessoa que está tomando muito líquido. Então, todo dia ao acordar, quando a senhora percebe essa urina concentrada e com odor forte, ela está te dando um recado. A senhora tem que ingerir mais líquido. A dona Clarice de Cruz das Armas, doutor Jacques, ela acha que está com bexiga baixa. Explique aí para a população, para a dona Clarice especificamente, o que é a bexiga baixa, para saber se é justamente isso que está acometendo ela. A bexiga baixa é um termo bastante utilizado, que é normalmente, o termo científico é a cistocele. Cisto de bexiga, cele de protusão. É como se a bexiga estivesse saindo pelo introito vaginal. Então ela parece, vai querer sair. Normalmente também há uma associação, que pode ser até o caso da senhora, de se referir a bexiga baixa quando há incontinência urinária, ou seja, a perda de urina sem a vontade da paciente. Sim. Isso acontece às vezes por esforço, que é mais frequente na mulher idosa, depois de 50, 60 anos. Partos prolongados, vários partos normais são fatores de risco. A obesidade também é fator de risco. Para quê? A incontinência urinária de esforço. A mulher perde urina sem o controle. Sim. Também tem outros casos de incontinência, não relacionada à bexiga baixa, que é aquela vontade imperiosa de urinar, que você não consegue chegar ao banheiro e já perde, que pode acontecer em mulheres mais jovens e também no sexo masculino, até mesmo em criança. Mas eu creio que a pergunta da senhora deve estar relacionada à incontinência urinária relacionada a distopias pélvicas. Uma delas é a cistocele, que é a bexiga para fora, pode ser o reto, pode ser até o útero, que é o prolapso uterino, mas muito comumente falado, a bexiga baixa está relacionado à incontinência urinária, que é a perda de urina. Sim, o seu Janildo está na linha, está fazendo uma pergunta. Boa noite, seu Janildo, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, porque eu, no caso, hoje, mais ou menos, urinei 10 vezes e hoje eu estava vendo agora o programa agora, eu digo, eu vou ligar para lá para perguntar por que eu urino tanto. O seu Janildo já urinou hoje, pelas contas dele, né, 10 vezes. Ele pergunta se isso é normal ou se é algum problema que ele pode estar sendo acometido. Seu Janildo, pela voz do senhor deve ser um adulto. O hábito miccional do adulto é em torno de uma micção depois de 2 horas, ou seja, isso é um hábito miccional. Então vai depender da hora que você foi dormir, da hora que você acordou e do que você estava fazendo, e da quantidade de líquido que você ingeriu e da quantidade de líquido que você perdeu. Mas em média, a grosso modo, 2 horas é o intervalo habitual de uma micção para outra. Quanto menor esse intervalo, isso deve ser investigado. E aí tem muitas causas para isso, desde uma irritação na bexiga, que pode estar relacionada a situações como infecção ou até mesmo cálculo, ou situações do crescimento benigno da próstata, por exemplo, no caso do homem, a partir principalmente de 50 anos, que dificulta o esvaziamento, ou seja, o homem vai ao banheiro, tenta urinar, não sai tudo e fica o resíduo. Esse resíduo, daqui a pouco, ele manda o aviso, quero fazer xixi de novo. Então, muitas vezes, o homem, após 50 anos, ele tem um aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, e isso leva a algumas dificuldades urinárias, inclusive essa polaciúria, que é o que o senhor refere, que é ir muitas vezes ao banheiro. Ok, doutor Jacques, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu, bastante esclarecedora. Os telefones não param de tocar, mas infelizmente o tempo de televisão é muito curto, então nos despedimos por aqui. Mais uma vez eu agradeço em nome tanto da população, do pessoal que está nos assistindo agora, quanto também em nome aqui da produção do Cidade Alerta Paraíba. Obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade.